Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu quero compartilhar uma mensagem maravilhosa contigo. Quero aqui compartilhar porque Deus, Ele tem o cuidado com todos nós. Ele tem amor em nos ensinar. Ele tem o prazer que todos nós venhamos alcançar a verdade. Ele deixou os mandamentos para que todos nós tenhamos intimidade, tenhamos obediência, para que o que Ele pagou por nós permaneça, que foi a vida eterna, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra daquele sofrimento de Jesus, foi por amor meu e seu, pela nossa vida, meu irmão e minha irmã. E você que ainda não entendeu o propósito de Deus, pede sabedoria e leia a Bíblia todos os dias. Se você lê um versículo pedindo ao Espírito Santo que te ensine, você vai cada dia mais entender. Porque Deus, Ele tem dado tempo para todos nós nos arrependermos dos pecados, abandonar o caminho do erro. Deus, Ele tem prazer que o ser humano volte a enxergar o que é a verdade, o que é de direito e de dever nosso. O dever nosso é obedecer a palavra de Deus. O direito nosso é viver eternamente quando a gente obedece a palavra. Porque Deus já deu de graça a nossa eternidade, mas para permanecer a garantia dessa vida eterna, é necessário que a gente permaneça também no cumprimento da palavra, da obediência, a qual Ele usou os discípulos dele, nossos irmãos no passado, aqueles que tinham a vida permanente na presença de Deus. Deus inspirou, colocou dentro desses homens a revelação, as quais eles escreveram e deixou na Bíblia, para hoje a gente usar como bússola, para definirmos o caminho que devemos andar. Não é o que a gente quer, não, é o que a gente deve. Porque o que a gente quer, muitas vezes, são coisas erradas. Porque a nossa natureza humana, o nosso coração inclina para o pecado, para o erro, para o prazer da carne. Mas Deus, Ele vem para desfazer com esses prazeres da carne, esses prazeres pecaminosos que levam o homem à perdição, ao sofrimento. E a gente só vai enxergar esses caminhos e abandonar a partir do momento que a gente conhece e reconhece o que Deus nos deu e fez por nós. Então está aqui aonde o rei Salomão, o homem mais sábio que existiu, e depois dele, Deus nos revela que não existirá nenhum outro homem com sabedoria tamanha. E aí o rei Salomão, ele declara sobre a brevidade humana. A humanidade, ela é breve, ela é passageira. Ela é momentânea, daqui a pouco já não está aqui mais. Então precisamos prestarmos atenção no que estamos fazendo e termos cuidado para que a gente não venha barganhar a nossa preciosa eternidade de paz, de alegria na presença de Deus por projetos enganosos nesse mundo, nessa terra, por propostas passageiras, pecaminosas que venham cancelar a nossa salvação. Porque tudo depende de nós. O mais, o impossível, nosso Criador e Eterno Papai já fez por nós, que foi pagar um preço alto através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes da morte teve todo aquele sofrimento, para que hoje nós tivéssemos escolhas, livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio não é para a gente usar para fazer coisas erradas, para fazer desagradar a Deus, para fugir do caminho certo. O preço que Jesus Cristo pagou é para que a gente tenha essa garantia. Já saber que a gente tem o direito à vida eterna, dada de graça por Jesus, e que nós
precisamos obedecer, cumprir com a palavra, com os mandamentos, para que permaneça essa garantia. Porque da mesma forma que temos esse direito a qualquer momento, a depender das nossas atitudes, a gente pode perder. Porque muitas vezes o ser humano, ele escolhe caminhos errados e perde tudo de bom que recebe. Amém? Então diz aqui, em Eclesiastes 12, do 10 ao 14, veja o que diz. Procurou pregador. Quem é o pregador? Salomão, o rei Salomão. Procurou pregador achar palavras agradáveis e escrever-as com retidão. Palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. O único pastor é Jesus Cristo. E demais disto, filho meu, presta atenção. Não há limites para fazer livros e muito estudar é enfado da carne. Veja que não há limites mesmo para fazer livro. A qualquer momento surge um autor, um escritor, artigos científicos. Mas a palavra de Deus, o livro da Bíblia, ele foi escrito só uma vez, há muitos anos atrás, inspirada por Deus, através de homens que faziam a vontade de Deus. E depois disso ninguém nunca mais escreveu, porque a palavra de Deus não pode ser revogada. Não pode, não deve e não será. Porque quem garante é o grande autor da nossa vida e desta santa palavra. No versículo 13 e 14 diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isto é dever, obrigação de todo homem. Todos nós temos o dever, a obrigação de guardar os mandamentos e de obedecer. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, seja bom e seja mal. Então já sabemos que não adianta fazer coisas erradas nos ocultos, os escondidos, achando que um dia não vai ser descoberto. Porque Deus tem promessa, e a promessa de Deus nenhum homem, nenhum ser humano vai desfazer. Por mais que ele ache que seja sábio, que seja inteligente, o dono da sabedoria é o próprio Deus, o dono da inteligência é o próprio Deus. Nós só somos criaturas. Então, maior é Deus, ele cumpre com o que ele fala. No tempo certo, na hora certa. Ele traz para a luz o que está no oculto, e todos irão saber. Sabe por quê? Porque em Provérbios 15:3 diz assim para a gente: os olhos do Senhor Jeová estão em todos os lugares, contemplando com os bons e com os maus. Então não adianta, muitas coisas a gente pensa que está bem guardada, quando a gente vê, nas redes sociais aparece, surge um comentário. Por quê? Porque a promessa de Deus não será revogada, não será descumprida, porque Deus, ele vê, ele ouve, ele examina, não tem nenhum impedimento para Deus enxergar. Por quê? Deus é quem fez os céus e a terra e a nossa vida. Ele sabe todo o cantinho. Ele ouve tudo, ele sabe de tudo, ele vê todos nós, sabe do nosso endereço, o nosso nome. Então melhor é obedecer aos mandamentos. Obedecer é melhor do que sacrificar a própria alma, a própria vida. Amém? Que Deus seja louvado, que venhamos ter um refrigério em nossa alma e venhamos ter inteligência e sabedoria para cumprir com os mandamentos do nosso Deus, porque bom e agradável é passar a eternidade ao lado de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém?